Na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Bruno, acontece nesse momento uma reunião, uma discussão na Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle da Câmara dos Deputados a respeito do processo de relicitação do aeroporto de Viracopos em Campinas e os prejuízos, talvez bilionários aí da União, com a atual concessão. Existe representantes da Secretaria de Aviação Civil, de Controle Externo de Infraestrutura do Tribunal de Contas, a Advocacia Geral da União, também Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, o próprio CEO da Aeroportos Brasil, Viracopos, nessa discussão que foi aí pedida por uma parlamentar do estado de São Paulo, no requerimento. Ela diz que reconhece que a concessionária acumulou um passivo superior a 1 bilhão e 100 milhões de reais com a União, considerando multas, outorgas vencidas, outras pendências financeiras. E eu lembro, Sandra, que o Tribunal de Contas da União encerrou o processo de relicitação do aeroporto de Viracopos em junho, negando um pedido do Ministério Público para prorrogar o prazo de publicação do edital, que havia vencido no dia 2 de junho. Se o processo fosse aceito, aliás, se o pedido fosse aceito, o processo de relicitação teria continuidade, mas agora Viracopos não será relicitada. E a gente sabe que tem vários olhares, de institucional, de responsabilidade política, técnica, de interesse privado, interesse público, impactos econômicos regionais também, Bruno, mas pensando aí nessas discussões, entender exatamente, que rumo isso pode dar, se é algo prático ou fica apenas numa situação aí, como que a gente pode dizer, protocolar apenas ali do debate mais simbólico. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, dá para ter algum tipo de direcionamento mais efetivo a partir de como a comissão construir aí, acima de tudo, a relatoria do processo, do caso, O que eu penso, Sandra, isso abre, na verdade, uma discussão até mais ampla para todos nós, porque a justificativa lá atrás, não só envolvendo os aeroportos, mas como o aeroporto agora é o foco nosso aqui, de uma ideia que é uma ideia meio comum na administração pública, de que necessariamente as coisas estando na iniciativa privada, elas serão mais eficientes, mais baratas, que quando o Estado faz é muito caro, é ineficiente, e eu acho que não é bem assim que a banda toca, Eu acho que esse é o grande problema. É que óbvio que entrar nessa seara, entrar nessa discussão, vai gerar debates que são quase debates infinitos. Aqueles que entendem, por um lado, porque se for do Estado, vira cabidão de emprego, um monte de gente indicada, é ineficiente. Muitos dos aeroportos foram, inclusive, passados por essa lógica de concessão para a iniciativa privada, porque não entregavam um serviço de qualidade, e agora passa o tempo e muitas das vezes o que a gente está vendo é aeroportos que vêm acumulando dívidas, como é o caso de Viracopos, dívidas bilionárias já com a União, porque não dão conta de entregar aquilo que lá atrás está previsto no próprio processo que fez a concessão para o funcionamento do aeroporto, Então isso nos coloca no debate que é o seguinte, não é barato fazer as coisas, Eu acho que essa é a discussão, não é barato. E quando está, sobretudo, nas mãos da iniciativa privada, às vezes, num primeiro momento, as empresas até avançam para apresentar as propostas, para poder pegar, porque são contratos bilionários, são contratos rentáveis, no curto prazo, mas no longo prazo a operação vai se mostrando insustentável. E aqui a gente está chamando a atenção sobre essa questão do aeroporto. A comissão pode muito bem, de repente, dar um direcionamento que da forma como está, não tem como ter um prosseguimento, o que pode dar problema a longo prazo, e aí precisaria ver as condições contratuais efetivas para poder entender se cabe, se não cabe um prolongamento, se cabe ou não cabe eventualmente aditivos, enfim, tem uma série de assuntos que podem acabar desdobrando dessa discussão no âmbito da comissão como um todo. Aí precisa ver qual que vai ser a leitura majoritária da comissão para poder entender o tipo de direcionamento. Mas, cá entre nós, é um exemplo. Se você vai, por exemplo, para obras públicas, Felipe Sandra, queridos ouvintes,
Quantas e quantas empresas não assumem, por exemplo, a construção, sei lá, de uma escola, a reforma de um hospital, aí faz a licitação por um valor X, aí acha qualquer problema, tem qualquer situação, uma variação de preço ao longo do período, quando a gente já vê, já tem 1, 2, 3, 4 aditivos, a obra não foi entregue no prazo, né? Aí começa a se discutir qualidade de materiais, uma série de coisas. Então, acho que, no fundo, a grande discussão que está posta é essa, é o quanto é caro operar certos ramos no Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, melhorias em rodovias, né? Mas olha, a rodovia aqui tá boa agora. Você vai ver o valor do pedágio no próximo mês, já tá batendo pesadamente no bolso da pessoa que está trafegando pela rodovia. E aí fica aquela discussão, poxa, mas e aí? E se tirar do Estado, será que é o melhor negócio? Não é? O gerenciamento? Então eu penso que assim, isso só nos mostra o quanto é difícil gerenciar grandes projetos, grandes equipamentos, lidar com toda essa situação complicada, ainda mais em se tratando de aeroportos. Mas lá atrás, eu lembro que quando dos processos de concessão, houve muita briga política, mas muita briga política, entre aqueles que entendiam que não era para tirar isso, né, do âmbito do governo, o que você teria que ter é principalmente uma vigilância maior, uma fiscalização maior, e aqueles que entendiam que não. Passando para a iniciativa privada, seria necessariamente tudo melhor, tudo funcionaria mais a contento. Só que precisa ver o que é esse funcionar a contento e o tamanho também do problema que vai se acumulando para o Estado em termos de dívida na outra ponta, né? Uhum. E também não gerar um debate só para uma politização indevida, né, Bruno? Exato. Eu acho que esse é o ponto central. Vamos resolver o problema. Qual é o problema concreto? Um bid passivo, né, gente? Um bid passivo significa o quê? É recurso que não está indo para outro lugar, né? É sobre isso que nós estamos falando. E esse debate ainda está acontecendo, a gente monitora também aqui para entender melhor, né, do que está sendo discutido e se é que vão gerar, de repente, prazos, né, algo que possa ser realmente colocado em prática, né? Bruno, falar em colocar em prática, a gente tem acompanhado aqui algumas informações em relação à falta de estrutura adequada para colocar animais numa estrutura exatamente aqui do município de Campinas. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal vem enfrentando críticas sobre isso, né? Principalmente quando se trata de animais com doenças contagiosas, de ter um espaço próprio. E a DPBEA, né, esse departamento, está passando por obras, mas já com uma previsão de atraso, inclusive, em relação às melhorias. Lucas Neri, inclusive, foi atrás de informações sobre essa preocupação, né, do Conselho Municipal de Defesa Animal, profissionais da área e também de vereadores. Atualmente, animais saudáveis e doentes permanecem no mesmo prédio, o que aumenta o risco de transmissão de doenças como a esporotricose, que é uma infecção causada por um fungo que pode atingir gatos e também seres humanos. A doença provoca feridas na pele e, em casos mais graves, pode afetar o sistema respiratório. Por isso, a vereadora Débora Palermo, do PL, que integra o Conselho de Defesa Animal, alertou que durante uma fiscalização recente foram identificados vários casos de contaminação entre os animais. A parlamentar ainda defendeu a criação urgente de uma ala específica para animais com doenças transmissíveis. E essa denúncia partiu de uma fiscalização feita pela doutora Ingrid e pelo Eric. Eles estiveram recentemente lá e o Eric fiscalizou a parte dos gatos e a doutora Ingrid dos cachorros. E ele que trouxe para a reunião esse problema de estar misturando animais contaminados com animais saudáveis. Débora também destacou que o atraso nas obras do DPBEA agrava o problema e coloca em risco tanto os animais quanto os profissionais que atuam no local. É grave, inclusive, para as pessoas que trabalham e vão lá fiscalizar tudo, né? Porque é uma doença altamente contagiosa. O tema foi discutido na última reunião do Conselho Municipal de Defesa Animal e um relatório com as constatações da vistoria que foi encaminhado à Prefeitura. O documento reforça cobranças por celeridade na entrega das obras e melhores condições sanitárias. Em nota, a Prefeitura disse que a nova estrutura está em execução e deve estar concluída em cerca de 60 dias e que a obra teria sofrido um pequeno atraso. De Campinas, Lucas Neri. Pra variar, né? Tudo aqui em Campinas atrasa, é impressionante. Pelo menos... Eu estava acabando de falar sobre isso, né? É isso, né? E esse monitoramento, pelo menos aí, para
cobranças, né, Bruno? Já era para ter entregue, né, gente? A verdade é essa, né? Mas é o que a gente está falando. Percebe que tem a ver com essa dimensão mais até quase que cultural? Parece que muitas das empresas, quando celebram um contrato com o poder público, seja para a finalidade que for, desde uma concessão, uma construção, uma manutenção, um serviço, parece que se cria muitas das vezes aquela cultura do tipo, né? É com o poder público, né, gente? Então, vamos levando, É vamos assim fazendo, mesmo, né, gente? Vai Alguns assim se mesmo, acostumam, né? assim. Quem nunca atrasou, quem nunca demandou. E detalhe, eu vou além ainda, viu, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, né? E mesmo das obras, quando atrasam, a minha discussão é, quando são entregues, e às vezes quer correr ali para tentar mitigar o problema do prazo, foi entregue a contento? Será que as obras estão bacanas? Será que elas realmente ficaram ali na condição que é a condição adequada, né? Eu acho que essa é uma discussão. A gente teve todo aquele atraso, por exemplo, em relação ao Mercadão, né? Por exemplo, né, que a gente viu. As obras do Mercadão estão todas boas, né? Agora que tá vindo essas fortes chuvas, acho que é legal ficar atento, ficar, né, de olho para entender como é que tá a situação também por lá. As obras agora aí do departamento que a gente está citando, 60 dias, será que vão ser entregues mesmo em 60 dias? Será que isso vai cumprir mais uma vez o prazo ou vai ficar postergando e jogando para frente? Então, acho que tem um problema cultural e que tem que se criar mais mecanismos ainda de fiscalização e de punição para poder fazer com que o dinheiro público seja mais respeitado, as obras sejam entregues dentro do prazo. E nesse caso, obviamente, nós estamos falando de um problema que é um problema que se estende não só para a dimensão do bem-estar animal, mas ficou evidente, o Lucas trouxe, você falou, né, Sandra? Para a saúde humana também, né? Então, quer dizer, tem um cuidado de saúde pública acima de tudo nessa história toda, né? Bruno, ficamos aí com algumas reflexões, informações também no radar para o debate seguir em um outro momento. Obrigada, viu, Bruno, pela participação. Eu que agradeço, gente. Um abraço para você, pro Felipe, para os nossos queridos ouvintes. Ficar de olho, né? Começar a acompanhar as obras também mais atentamente ainda. Um abraço. Tchau, Bruno. Até amanhã.